Mais uma vez, bom dia, meus amados. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 17. Hoje termina essa nossa série de As Últimas Horas de Jesus. E o Evangelho de João, ele é diferente dos outros três, que nós chamamos de sinóticos, que significa que eles falam praticamente as mesmas coisas, mas de forma diferente. Esta oração que nós estudamos, a última oração, essa oração que Jesus faz por ele, pelos discípulos, e por nós, só tem no livro de João. E é interessante que nos outros livros eles vão falar, os outros três evangelhos vão falar que Jesus foi até o Getsemane e lá ele fez uma outra oração. Aqui João não vai falar isso. Aqui no livro de João diz que ele sai, no capítulo 18:1 diz que após essa oração, aqui nós já diz assim: depois de dizer isso, Jesus saiu juntamente com seus discípulos. E imediatamente já diz que chega Judas com um destacamento de soldados, o leva preso, ele é julgado, condenado, crucificado. Uma sequência. Não foi um dia, foi julgado um dia, depois foi outro dia, não. Foi uma sequência. Teve ali a ceia com os lavar os pés, depois teve essa oração, teve a revelação do Espírito Santo, nós vimos o Paráclito, e aí vem essa sequência, aí ele sai dali ele já é julgado, ele é preso, julgado, condenado e crucificado. Então a gente vai observar que nós já vimos que ele já chegou a falar, chegou a hora, lembram? Vira para os discípulos e fala: chegou a hora. Agora nós vamos ver que ele vai falar o seguinte: está consumado. Pronto. Foi o último e suficiente sacrifício pelo perdão dos nossos pecados. Chegou a hora. E agora está consumado, está feito. Então vamos ler essa oração que Jesus ele faz por cada um de nós. Eu acho que está aqui na NAA, se você quiser acompanhar. Mas diz o seguinte: ele dá uma referência da oração anterior, que ele estava orando pelos discípulos. Então ele fala o seguinte: não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos, eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amastes a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes reconheceram que tu me enviaste, e lhe fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Amém, amado? Isso já é uma oração que Jesus fez já àqueles que da fundação do mundo foram predestinados, aqueles que
reconheceriam o Senhor e os seus ouvidos seriam abertos para escutar o chamado do Senhor. Então, esse texto de João, ele faz parte da oração sacerdotal de Jesus, aonde ele intercede não apenas pelos discípulos que estavam com ele, mas também por todos aqueles que viriam a crer nele através da pregação do Evangelho. Esta oração, ela tem uma implicação profunda, tanto para a igreja, como para cada um de nós. É maravilhoso entender que Jesus, ele já havia orado por cada um de nós. Ele já saberia que nós seríamos despertados por evangelho que ele ensinou e foi pregado pelos seus discípulos. Então nós vamos ver agora do versículo 20 até o versículo 23 e vamos explicar isso, vamos aplicar isso, que diz o seguinte: não somente por estes, mas também por aqueles que me vierem a crer em mim, por meio da palavra deles, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, e eu também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A gente observa que a unidade entre os crentes deve refletir a unidade entre o Pai e o Filho. Isso não significa uma uniformidade. Tem cultos que tem uma banda, tem cultos que tem... Mas isso não é isso que está dizendo. Isso está dizendo que nós temos que ter comunhão em amor, em verdade e propósito. Não existe coisa melhor quando temos oportunidade de ter comunhão com outros irmãos. Eu particularmente, eu tive a oportunidade de estar com minha filha na África do Sul. Tivemos numa igreja onde nós tivemos essa comunhão em amor, muito bem tratados, muito bem acolhidos. Isso revela exatamente esse amor que o Senhor tem pela igreja. Independente do que eles falam inglês, se eles falam Zulu, independente da língua, da cor, nós estamos ali em comunhão e amor, em verdade, em um propósito, que é lançar a semente, revelar a palavra do Senhor a todos. E nós devemos buscar, se não temos isso, nós devemos buscar reconciliação, evitando divisões desnecessárias e trabalhando juntos para o avanço do reino de Deus. A igreja precisa estar unida, a igreja precisa estar junta, exatamente para que a gente possa expandir o reino de Deus, que nós possamos proclamar a igreja, o reino de Deus. Eu tenho falado muito sobre a igreja missional, aonde a igreja faz esse papel de levar o avanço do reino de Deus. Depois também nós entendemos que a nossa unidade é testemunho ao mundo. Quando vivemos em comunhão, como vivemos em amor, o mundo vê a presença de Cristo em cada um de nós. O mundo perdido, ele não consegue ver a Deus, mas eles podem não ver, eles podem me ver. E eu quero falar algo: se o mundo não reconhecer Cristo na minha vida, eu estou sendo estéril em terra fértil. Se eu não sou reconhecido lá fora como um cristão, eu estou sendo estéril. Porque já está tudo preparado. Se eu cruzo meus braços diante dessa terra regada pelo Senhor, eu deixo de fazer o meu papel, eu deixo de revelar a igreja e deixo de cumprir o que Ele já deixou diante
da sua palavra para cada vida de cada um de nós. Precisamos refletir a Cristo e ter em mente o que Pedro escreveu, dizendo que nós devemos estar preparados para responder todo aquele que pedir a razão da nossa esperança que está em Cristo. Temos que fazer a diferença. Fazer a diferença foi isso que me desafiou e eu espero que desafie você. Faça a diferença aonde você estiver, para que as pessoas perguntem qual é a razão da tua esperança. O Rodrigo acabou de falar qual é a razão de você não sentir falta de nada, porque você tem um pastor que já cuida de você. Nós temos que ser essa pessoa. Nós temos que ser essa pessoa que possa transpirar o Evangelho missional. Aonde botarmos os nossos pés, no meu trabalho, na minha casa, com meus filhos, com a minha esposa, nos meus amigos, aonde for. E Paulo também escreve para os Efésios, nós já tivemos, já aprendemos isso: sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Aroma agradável a Deus. Ele se entregou numa cruz, e isso serviu de aroma agradável ao Senhor. Então não é simples, não é simples nós diminuirmos a ação do Senhor. Foi pago um preço. A graça não é de graça, porque alguém pagou. O mundo diz que não existe sanduíche de graça, não existe almoço de graça, e não existe salvação de graça, porque alguém pagou no meu lugar e no seu lugar. E detalhe, como nós vimos, por vontade própria, fez porque quis, fez porque foi determinado. Aqui, como diz, na fundação do mundo, nada foi pego por acaso, nada foi feito por acaso. Todas as coisas predeterminadas pelo Senhor, todas as coisas decretadas por Deus. E se a gente perceber, isso aqui é uma oração de despedida, mas é uma oração de esperança, porque ele fala: chegou a hora, eu estou indo, mas eu vou para que o plano, para que o decreto de Deus seja consumado, ou seja estabelecido na minha vida e na sua vida e em todos aqueles que creem no Senhor. Depois no versículo 22 e 23 diz o seguinte: eu lhes darei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles, tu em mim, para que sejam perfeitos de unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste como também amaste a mim. Deus nos deu a sua glória para que possamos viver de maneira santa. Santa aqui significa separados do mundo, desse mundo caído, para que sejamos luz, para que possamos refletir a presença do Senhor nesse mundo caído.
Devemos ser separados desse mundo que nos traga, esse mundo colorido, esse mundo que nos oferece oportunidades, para que nós possamos amar mais a criação do que o Criador. Acabamos de falar que o Senhor, Ele tem todas as coisas prontas para cada um de nós. Às vezes não entendemos, mas sabemos que a vontade dele é soberana. O Senhor tem os seus desígnios para cada um de nós, e todos eles são bons. Devemos buscar essa santificação por meio da palavra de Deus. Amados, se você, eu quero bater numa tecla, se eu não busco nas Escrituras a revelação do Senhor, se eu não busco nas Escrituras o testamento que Ele deixou, como eu posso buscar algo que eu não conheço? Como posso conhecer o Senhor, se Ele se revela através da sua revelação na palavra de Deus? Se eu não o conheço, como posso reconhecê-lo? Estávamos conversando que realmente às vezes ler a palavra dá sono, às vezes deixamos porque estamos cansados. Mas como posso eu, como um cristão, não reconhecer quem é Deus através das Escrituras? Aqui Ele se revela, aqui Ele mostra a sua vontade, assim Ele mostra o que Ele deseja, o que Ele quer de cada um de nós. Se eu fecho esse livro, eu fecho a voz do Senhor na minha vida. Se eu fechar a palavra de Deus, Ele se cala. Por isso devemos buscar, e não só isso, e buscar também no Espírito Santo. Senhor, que o Teu Espírito me convença do erro, do pecado, me convença da Sua justiça, para que eu consiga me separar desse mundo colorido. Não estou dizendo, eu estou dizendo que nós devemos nos ficar escondidos como aqueles monges que vão lá então lá pro... Não é isso. Nós devemos ser separados para refletir a glória do Senhor neste mundo. Devemos nos separar para que, como Pedro falou, para que as pessoas perguntem para cada um de nós: aonde está essa tua esperança? Eu quero saber da onde vem essa esperança na sua vida, da onde vem essa força. E você vai responder: essa força vem do Senhor. Devemos buscar a santificação por meio da palavra do Espírito, abandonando o pecado e nos tornando mais semelhantes a Cristo. Nossa comunhão com Deus e um com os outros é a evidência deste amor do Senhor para nossas vidas. Versículo 24: Pai, a minha vontade é que, onde eu estou, estejam também comigo aqueles que me deste, para que vejam a minha glória que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Observe que Jesus já estava antes da fundação do mundo. Ou foi algo que foi um plano B? Escolhi um povo, o povo falhou, eu vou fazer um plano B, vou mandar Jesus agora. Não, ele já estava junto. É a Trindade. A esperança do cristão está desde a eternidade do Cristo, desde a eternidade.
porque me amastes antes da fundação do mundo. A eternidade tem sido um assunto que tem sido comum em nossas vidas. Falamos no Apocalipse 21, volta e meia, declarando a eternidade, o fim de todas as coisas ruins para cada um de nós, o fim do choro, o fim da dor, o fim das lágrimas. E nós devemos entender que não estamos presos a esse mundo, porque reconhecemos que existe algo perfeito nos aguardando. Se você não reconhecer isso, se você não entender isso aí, você vai ter dificuldade. Se eu não entender que existe algo para a minha vida melhor do que está acontecendo aqui, eu estou perdendo meu tempo. Mas eu reconheço. Semana passada nós vimos o Salmo 90, lembram? Entendemos que os nossos dias estão contados. Não podemos acrescentar sequer um segundo. E isso devemos viver de maneira que nos aproxime do Senhor. Não deixe para amanhã, não procrastine a sua mudança de vida, porque talvez não dê tempo. Eu tenho que mudar a minha vida hoje, porque eu não sei se amanhã estarei vivo. Não é amanhã eu vou dar um jeito. Tolo. Lembra daquela passagem? Farei isso, farei assado, aumentarei meus celeiros. Tolo, ainda hoje, pedirão a tua vida, ainda hoje. Eu não falo isso para que deixe você triste, eu falo isso para que você se anime, você se alegre, porque existe algo melhor do que nós estamos vivendo, guardado pelo Senhor. Ele mesmo guarda essa plenitude onde nós viveremos. Devemos viver com essa expectativa, sabendo que o nosso final é estar com Ele. O nosso final está com o Senhor. E isso significa que devemos impulsionar a evangelização, pois Jesus deseja que mais pessoas estejam com Ele na glória. Essas cadeiras, elas têm que estar preenchidas de pessoas que estarão com Ele na glória. O Senhor, Ele decreta, Ele determina todas as coisas, mas Ele colocou na nossa mão o privilégio de nós sermos esses que levam a palavra para que reconcilie o perdido com o Senhor. Olha que privilégio. Paulo fala aos Coríntios que Ele nos faz a sua voz através das nossas bocas, proclamando esse Evangelho, proclamando essa maravilhosa expectativa de que um dia estaremos com Ele na eternidade. Versículo 25 e 26 diz o seguinte: Pai justo. Eu gosto muito quando a Bíblia ela fala Pai justo, ou seja, não há injustiça no Senhor. Nada que Ele faz é injusto diante do homem, nada. Deus é justo, independente de você entenda ou não a sua justiça. Mas não brigue com o Senhor, não discuta com o Senhor, aceite que Ele é bom e Ele é justo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci.
E estes conheceram quem tu, e estes reconheceram que tu me enviastes. Eu lhe fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, para que o amor com que me amastes esteja neles, e eu neles esteja. Nosso chamado é conhecer a Deus cada vez mais, por meio da palavra dele. Palavra dele. Fecha a tua palavra, você não conhece mais. Fecha a tua palavra e você não reconhece mais. Sabe por quê? Porque o nosso desejo é maior, a nossa vontade é maior do que conhecer o Senhor e reconhecer a sua vontade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja feita a tua vontade. Como assim, Senhor, a tua vontade? E eu fico nisso? Deus é justo, Deus é bom, Deus sabe todas as coisas. Nosso chamado é conhecer a Deus cada vez mais por meio da leitura da palavra, por meio da oração. O Senhor não tem WhatsApp, o Senhor não tem e-mail, o Senhor não tem telefone. Eu me achego a Ele através da minha oração. E esse Deus tremendo, maravilhoso, grandioso, onipotente, onipresente, Ele nos permite chamá-los de Pai. Pai. E Jesus falou algo, ele poderia assim, como devemos orar? Ele poderia assim, Pai meu, que está ali, falando assim, Pai nosso. O Pai é nosso. Pai nosso, que está no céu. Isso é a maneira que eu posso conhecer a Deus, reconhecer a Deus. E a outra maneira é a comunhão, amados, a comunhão. Não existe igreja sem comunhão. Não existe igreja desagrejada. Não existe igreja fora da igreja. Essa comunhão aqui revela quem é Deus. Somos pessoas diferentes, temos gostos diferentes, nos arrumamos de maneira diferente, usamos um tipo de cabelo diferente, mas nós temos algo em comum: a comunhão do mesmo entendimento. Temos a mesma entendimento de quem é Deus. Isso é conhecer o Senhor. E devemos revelar Deus ao mundo por meio do nosso testemunho de vida. Sorria, você está sendo filmado. Sorria, você está sendo filmado. O mundo está nos olhando. E a palavra diz que o mundo nos odeia. Nós devemos ser sal e luz aonde colocarmos nossos pés, independente de aonde e com quem. Revela o Senhor. Ou será que eu me revelo como um mala, o chato, ou então aquele que acusa, o apontador de dedo? Ou será que eu me revelo como aquele amoroso, aquele amado, aonde as pessoas podem chegar perto e falar, eu posso contar com ele, eu posso pedir um conselho a ele, porque ele crê num Deus justo, mesmo que eu não saiba quem ele é. O amor de Deus em nós deve ser
evidente em nossas ações diárias, refletindo o caráter de Jesus. Vamos aplicar isso tudo. A oração de Jesus nos desafia a buscar a unidade, a santificação, a comunhão com Deus e o compromisso de fazer o seu nome conhecido. Se você não tem compromisso de fazer o nome do Senhor conhecido, você está fora da visão. Outra, devemos viver de tal maneira que o mundo veja Cristo em nós e creia que Ele é Salvador enviado pelo Pai. Não é através de a presença do Senhor em nossas vidas, ela tem que ser revelada pelo que nós revelamos ao mundo, através de nossas vidas. Como eu falei, sorriso está sendo filmado aonde você botar os seus pés. Às vezes, inclusive, somos até atiçados a fazer coisas que neguem a minha separação e o entendimento que eu tenho de quem é o Senhor. Ofertas através de várias maneiras. Não é o inimigo bater na minha porta e oferecer, ele se mostra em várias coisas de maneiras diferentes em nossas vidas. Vigia, ora, para que não seja enganado. Outra coisa, que possamos aplicar essa oração em nossas vidas, vivendo unidade, santidade e amor, para que o nome de Jesus seja glorificado. Outra coisa, a santificação é a unidade da nossa caminhada cristã, e a presença de Jesus no futuro deve ser assunto que jamais se afaste de nossos pensamentos e se distancie da nossa mente. Isso tem que estar sempre em nossas bocas. Temos a eternidade, estaremos juntos na presença do Senhor no futuro. Não afaste isso da sua mente. Creia nisso, entenda isso, deseje isso, busque isso. E feliz, para nós encerrarmos, é o crente que se preocupa nesta vida em ser tão amável, tão santo, como o Senhor é. E após a nossa morte, ressuscitarmos o Senhor num corpo glorificado, na presença dEle. Amém, amém? Amém. Você pode dar um sorrisinho para mim? A palavra do Senhor é maravilhosa. Quanta esperança a gente encontra nessa oração. Quanta esperança o Senhor revela a cada um de nós. Isso é maravilhoso. Às vezes a gente somos poucos, mas a vontade seria de nós podermos estar declarando isso a milhares de pessoas, gritando sobre o que nós devemos, quem nós somos, oportunidade, privilégio de termos sido encontrados por Ele, salvos por Ele. Vamos orar. Pai eterno, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Senhor. Porque Tu já oraste por nós, Senhor. Tu já orou por essa igreja. Tu
Tu já oraste para que cada um de nós, Senhor, encontrássemos em Ti a salvação. Obrigado, Senhor, porque na fundação do mundo Tu nos escolheu, abriu nossos olhos, abriu nossos ouvidos, para que pudéssemos escutar o Teu chamado. Obrigado por cada vida aqui, Senhor, e que sejamos desafiados a cada vez mais proclamar o Teu Evangelho, Pai, para que aqueles que ainda não se despertaram, para aqueles que ainda não ouviram, Senhor, possam reconhecer a Tua voz, a voz do nosso pastor, do nosso bom pastor. Obrigado por esse domingo, Senhor. Oramos por aqueles que agora necessitam do Teu favor, Senhor. Oramos por aqueles que necessitam ser transformados, Senhor, para que cada vez mais possamos proclamar o Teu Evangelho. Dá-nos coragem e trepidez para abrirmos nossas bocas, Senhor. Tira toda a vaidade e orgulho dos nossos corações, Senhor, para que possamos nos humilhar, Senhor, e declarar e revelar quem Tu és, Senhor. E revelar, Senhor, de que nada teremos falta, porque Tu és o nosso pastor. Obrigado, Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que deu a Sua vida por nós, Senhor, para que nós tivéssemos uma vida abundante junto com o Pai. Amém. Amém. E amém.